João, o homem que construiu os sonhos dos outros. Eu nunca soube direito quando a vida começou a pesar mais do que o cimento que eu carregava. Talvez tenha sido num daqueles dias em que o sol não dava trégua, quando o suor misturava com a poeira e o barulho da betoneira parecia um relógio marcando a pressa dos outros. Eu só sabia trabalhar, desde menino, e acreditava que um dia o trabalho certo traria o descanso merecido, como quem planta, esperando que o chão devolva flores. Mas o chão raramente devolve flores para quem não planta dentro de si. Lembro da primeira parede que levantei com meu pai. Ele me dizia: João, o segredo não está no cimento. Está na paciência. Eu era novo, achava que ele falava de obra. Hoje eu entendo que ele falava de vida. A gente vivia numa casinha pequena, feita de tijolos que ele mesmo ergueu nos fins de tarde. Minha mãe passava o café preto enquanto o cheiro do barro fresco tomava o ar. Ali, tudo era simples, mas dentro da simplicidade existia um tipo de grandeza que eu só fui perceber muito tempo depois. Meu pai partiu cedo demais. Deixou um martelo, uma trena velha e um silêncio enorme. Eu herdei os 3 e jurei para mim mesmo que um dia eu seria alguém. Que teria minha própria casa, meu negócio, meu nome numa placa qualquer. Acreditava que bastava trabalhar. Trabalhar até o corpo cansar, até a alma dormir. Os anos vieram pesados e ligeiros. A cidade cresceu, os prédios subiram e eu subi junto. Nos andaimes, nas obras, nas esperanças. De segunda a sábado, o mesmo som do ferro batendo, a mesma marmita fria, o mesmo sonho distante. Fui construindo casas lindas, uma atrás da outra. Casas com janelas amplas, quintais grandes, paredes lisas e cheiro de tinta nova. Mas nenhuma delas era minha. De vez em quando, o dono aparecia com um carro novo, sorridente, agradecia rápido e desaparecia. Eu olhava aquela casa pronta e sentia algo estranho, como se uma parte de mim tivesse ficado presa ali, entre o reboco e a saudade. Era bonito ver os outros entrando, rindo, decorando, mas por dentro eu sabia. Eu estava ajudando a erguer os sonhos deles enquanto o meu seguia inacabado. O tempo é um pedreiro invisível. Vai colocando dias sobre dias até a vida virar um muro alto, impossível de pular. E quando a gente percebe, tá lá em cima, cansado, sem saber mais o que queria. Eu tinha uns 40 quando comecei a sentir o vazio. Não um vazio triste, mas aquele tipo de silêncio que parece perguntar: é só isso? Trabalhava para um engenheiro novo, cheio de planos e pressa. Ele falava comigo como quem dita ordens a uma máquina. E eu, calado, obedecia. Até o dia em que o corpo não obedeceu mais. Foi uma terça-feira qualquer. O sol queimava e o chão parecia líquido. Eu estava no andaime e, de repente, tudo girou. Larguei a colher de pedreiro e sentei. Não desmaiei. Só fiquei ali, quieto, olhando o horizonte. O mesmo horizonte que eu via desde menino, só que agora sem promessa nenhuma. Voltei para casa andando devagar. O rádio do vizinho tocava uma música antiga, dessas que falam de tempo e arrependimento. Sentei na calçada e percebi que a parede da minha própria casa, aquela que eu prometera terminar há anos, ainda estava pela metade. Metade rebocada, metade sonho. E foi ali que o choro veio. Não um choro de dor, mas de exaustão. Como se eu tivesse passado a vida inteira construindo para fora e esquecendo de erguer o que importava aqui dentro. Naquela noite, sonhei com meu pai. Ele estava sentado na beira da cama, com o mesmo macacão sujo de massa. Olhou para mim e disse: João, você esqueceu de construir o alicerce mais importante. Acordei com o coração pesado e a sensação de que ele ainda estava ali. Fui até o quintal e vi as ferramentas jogadas num canto, cobertas de ferrugem e tempo. Peguei o martelo dele, o mesmo de quando eu era menino. O peso era o mesmo, mas agora parecia mais leve. Nos dias seguintes, continuei indo para o trabalho. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Eu observava as pessoas, o movimento,
as conversas apressadas, e comecei a perceber que todo mundo ali também construía algo que não era seu, cada um levantando paredes de um sonho alheio, acreditando que um dia seria a sua vez. Mas a vez nunca chega se a gente não aprende a erguer o próprio chão. Um dia, durante o intervalo, sentei ao lado do aprendiz, o Tiaguinho, um garoto magro, curioso, que vivia me perguntando tudo. Ele olhou para mim e disse: "Seu João, o senhor gosta mesmo de construir?" E eu respondi sem pensar: "Gosto, mas acho que demorei para entender o que é que eu estava construindo." Ele riu e perguntou: "E o que é então?" Fiquei em silêncio, porque pela primeira vez eu não tinha resposta. Naquele momento, entendi que talvez construir fosse mais do que levantar paredes. Talvez fosse um jeito de ensinar o tempo a ter paciência com a gente. Poucos meses depois, fui demitido. A obra acabou, o engenheiro sumiu, e a firma fechou as portas. Levei minhas ferramentas num saco de pano, como quem carrega um passado inteiro nos ombros. Pensei que fosse o fim, mas foi o começo. No caminho de volta para casa, passei por uma escola antiga. O muro estava rachado, o portão caído, e uma senhora varria a calçada devagar. Parei, perguntei se precisava de ajuda. Ela olhou para mim com aquele olhar cansado e disse: "Se o senhor puder, seu João, as crianças vivem se machucando aqui." No outro dia, voltei com minhas ferramentas. Sozinho comecei a arrumar o muro. De manhã à noite, sem ninguém mandar, sem contrato, sem patrão. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não porque era trabalho, mas porque era meu. Meu tempo, minha vontade, meu sentido. As pessoas começaram a parar para olhar. Um rapaz trouxe água, outro me ajudou com cimento. Em poucos dias, a escola inteira estava reformada. E o sorriso das crianças correndo pelo pátio era o pagamento mais bonito que já recebi. Ali eu percebi. Eu tinha passado a vida construindo os sonhos dos outros. Mas, naquele muro simples, ergui o meu. O sonho de ser útil, de deixar algo que ficasse depois de mim. O sonho de olhar para um trabalho e dizer: "Isso aqui tem o meu coração." Comecei a ajudar outros lugares, a praça, o posto de saúde, as casas velhas da rua, sem cobrar. Alguns riam, diziam que eu era bobo. Mas dentro de mim, algo florescia. Um alicerce novo, invisível, mas firme. Um dia, Tiaguinho apareceu lá. "Seu João, o senhor está trabalhando de graça agora?" Sorri. "Tô construindo para dentro, menino." Ele franziu a testa sem entender, mas ficou ali, ajudando. E aos poucos, outros vieram também. Gente da cidade, amigos, vizinhos. Aquele quintal virou uma pequena oficina de sonhos. Hoje, quando olho para as mãos calejadas, vejo histórias. Cada cicatriz é uma lembrança. Cada calo, uma lição. Demorei quase uma vida inteira para entender que a maior obra que um homem pode erguer é ele mesmo. Não é sobre tijolos, dinheiro ou reconhecimento. É sobre deixar algo que continue mesmo quando a gente se vai. E para isso não precisa riqueza, precisa coragem. Coragem de parar e olhar para a própria parede inacabada. Meu pai dizia que o segredo estava na paciência. Mas eu aprendi que a paciência só faz sentido quando a gente sabe o que está esperando crescer. Hoje, quando caminho pela cidade, vejo as casas que construí. Algumas estão novas, outras já perderam a cor, mas não sinto mais o vazio de antes. Porque aprendi que o que realmente fica não são as paredes que a gente levanta, mas as vidas que a gente toca. E se alguém me perguntar quem eu sou, eu respondo com calma: eu sou João, o homem que passou metade da vida construindo os sonhos dos outros e a outra metade aprendendo a construir o seu. Porque no fim, todos somos pedreiros da própria alma. Uns constroem para mostrar, outros constroem para pertencer. Mas os que constroem com amor, esses edificam o tempo. E o tempo
Ah, o tempo! Nunca derruba o que é feito com o coração.